o Governo não tem feito, este Governo não tem feito nada em relação a isso. Nem o Ministro anterior, o Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira. Tentou, mas veja o que aconteceu ao ex-Ministro, ao ex-Secretário de Estado Henrique Gomes, que foi sumariamente despedido por querer cortar nas mordomias da EDP, como se sabe, e é público, e ele próprio o afirmou, nomeadamente nas televisões. Por outro lado, as oposições também não falam nisso. Por muito que haja governantes que venham da atividade privada e que queiram mudar o sistema, é extremamente difícil porque os lobbies estão de tal maneira instalados entre o governo, entre os partidos e entre a banca, que ou se recomeça tudo do zero, ou vem uma nova classe política. É que as leis são feitas no Parlamento como fato à medida, não é? Porque em todos os governos havia lobbies. Havia lobbies. Eu não vou dizer aqui os nomes, mas houve um dos governos que tinha um lobby de coisa que eram chamados os metralhas. Quer dizer, portanto, isto... Diga lá. Não, isso não digo, mas toda a gente sabe quem são. Você é jornalista, sabe isso melhor que eu. Os jornalistas, quando pretendem ter informações, por exemplo, de contratos feitos entre o Estado e entidades privadas, raramente conseguem. Não conseguimos. A própria Assembleia da República... Ninguém viu um contrato só, por exemplo. Portanto, é evidente que nenhum deputado de qualquer partido, incluindo os da oposição, desconhece isso. Portanto, em vez dos fediveres que se passam todos os dias, às vezes tristes, na Assembleia da República, nós teríamos deputados na Assembleia da República a exigir a transparência dos atos do Estado e da governação. Bastava que isso acontecesse, que nós pudéssemos ler, todos nós pudéssemos ler os contratos realizados, sei lá, entre o Estado e a Motengil. Por exemplo, isso dava uma comissão de inquérito enorme. Tínhamos um Ministro da Economia independente que tentou cortar algumas rendas certas, permanentes e garantidas. Agora temos um Ministro do Ambiente, do Ordenamento e da Energia. Acha que vai conseguir fazer alguma coisa? Claro que não, repare, só o facto Estamos a falar de a energia estar no ambiente imobiliza ou impede de uma forma prática qualquer alteração do sistema existente, que está a favorecer e muito, por exemplo, o setor da energia eólica e a EDP. Eu gostaria que alguém me explicasse qual a vantagem da EDP e dos seus acionistas para toda a enorme quantidade de publicidade que a EDP paga em todos os órgãos de comunicação portugueses. Para vender mais o quê em Portugal? Que referiu o caso da EDP, mas que há muito mais empresas que o fazem, que é o caso das publicidades. Convinha averiguar quem são as agências que fazem essas campanhas e se essas agências não são também as que fazem as campanhas dos partidos. A discussão sobre quem paga a tarifa social da eletricidade. E eu só pergunto assim como cidadão. Então, mas fez-se uma liberalização e ficou escrito na lei que haveria uma tarifa social. Não ficou escrito na lei claramente quem a paga, de forma a que o grande operador acaba de pôr o Estado em tribunal, e provavelmente vai dirimindo a questão. E provavelmente vai ganhar. Então, mas a lei foi mal feita de propósito. Com certeza. Então os eu não posso garantir que foi de propósito. Mas se fosse mas eu posso pensá-lo. Pois claro, pode e deve. E questioná-lo. Mas repare, se fosse um caso único, nós diríamos assim, bom, está bem, foi um mau advogado, foi um mau político que fizeram. Mas isso é sistemático. As leis são feitas. Não pode ser só. A eletricidade vai dizer assim, com a crise o consumo está a cair. E está escrito na lei que quando o consumo cai os operadores podem aumentar o preço. Continuamos no reino do quem pode manda e a lei foi feita de acordo. Voltamos. Relativamente à EDP, há também outra notícia desta semana, ou recente, que Bruxelas abriu um inquérito sobre as concessões de exploração hidroelétrica dos rios à EDP. Relativamente a um contrato de 2007. Era de tal maneira que a valoração desse contrato foi de 700 milhões e os bancos apontavam para 2 mil milhões de valor. Portanto, a diferença de 1.300 milhões é de facto interessante. Por 26 anos e sem concurso público. Isto é um contrato de 2007. É Bruxelas que está a pôr em causa o valor porque foi estipulado esse tal contrato. Aqui ninguém viu nada. E foi firmado então pelo Ministro da Economia, Manuel Pinho, que era o então Ministro. Por coincidência, os custos para a manutenção do equilíbrio contratual, que é o que está também no turbilhão das tais rendas excessivas que a Troika diz que há no setor energético,
que é uma espécie de déficit tarifário que depois é repercutido na faturação e que é a ERSE que estipula. Também esses SMEC foram, na altura, introduzidos pelo ministro Álvaro Barreto, em 2004. Isto já uma espécie de upgrade a um sistema anterior que tinha sido implantado pelo ministro Mira Amaral. Na altura em que Álvaro Barreto introduziu os SMEC em 2004, António Mexia era ministro das Obras Públicas desse governo, e estes SMEC mais tarde foram finalizados, a negociação, já pelo ministro Manuel Pinho, com António Mexia como presidente executivo da EDP. É isso que eu gostaria de E nós já não podemos ter esperança que eles resolvam estes problemas. Não temos hipótese nenhuma de, com o funcionamento atual do regime, em que os partidos políticos foram capturados por grupos de interesses relativamente restritos e que funcionam na defesa, naturalmente, do partido, e o partido, por sua vez, defende-os através dos cargos públicos, como já aqui foi dito, isto não tem conserto.